Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje a festa de São Brás, bispo e mártir, por isso o paramento de cor vermelha, da cor do sangue de alguém que deu a vida por causa do ideal de Jesus Cristo. Portanto, nós celebramos hoje São Brás, o protetor das gargantas, porque foi, sendo médico, à volta ao modo como foi morto, como foi martirizado, e é esses acontecimentos que nós celebramos hoje. Celebramos a Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá, e somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, como dizia o nosso poeta Teixeira de Pascoais, um poeta português, católico, cristão, aquilo que vai rareando. Dizia tantas vezes: o homem sonha, Deus quer e a obra nasce. E também as nossas igrejas na imigração são um testemunho desses sonhos, dessa fidelidade e sobretudo o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Aqui e em muitas terras da imigração do Norte da América, já que na Europa não há nenhuma comunidade que tenha igreja, porque não tem sido permitido. Mas nós aqui louvamos a Deus pelo trabalho dos nossos irmãos. E hoje celebramos pelos nossos irmãos Mário Lopes e Antero Bentecourt. E também damos graças a Deus pela vida e pelas intercessões de São Brás. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Escutai, Senhor, o vosso povo suplicante, e pela intercessão do mártir São Brás, concedei-nos a paz na vida presente e a felicidade na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado, e já esquecestes a exortação que vos é dirigida, como a filhos que sois. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem desfaleças quando Ele te repreende, porque o Senhor corrige aqueles que ama e castiga aqueles que reconhece como filhos. É para a vossa correção que sofreis. Deus trata-vos como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Toda a correção, no momento em que se recebe,
é considerada mais como motivo de tristeza que de alegria. Mais tarde, porém, dá àqueles que foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por isso, levantai as vossas mãos fatigadas e os vossos joelhos vacilantes. Dirigi os vossos passos por caminhos direitos, para que o coxo não se desvie, mas antes seja curado. Procurai viver em paz com todos e levai uma vida santa, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Velai, porque ninguém se afaste da graça de Deus, que nenhuma raiz amarga comece a crescer e alcance o contágio na comunidade. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui as suas irmãs entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores ensinando. Palavra da salvação. Nós hoje celebramos na igreja a festa de São Brás. E todos nós nos lembramos nas nossas famílias, sobretudo nós portugueses,
quando acontecia um acidente com uma criança a comer peixe, não havia a quantidade e a possibilidade de tantas escolhas na alimentação como hoje, e era uma agonia, uma aflição, e tantos dos nossos sofreram tanto, e nós lembramos essas agonias, lembramos esses gestos de amor, de aflição. Toda a gente, todas as famílias terão certamente muitas histórias, e nós na imigração teremos muitas histórias para lembrar assuntos relacionados com a garganta. São Brás era médico, portanto era um médico que se converteu-se a Jesus Cristo, aderiu a Jesus Cristo, e na altura era proibido. Estamos quase a chegar lá outra vez, mas naquela altura as perseguições foram muitas, e nós agora olhamos para as perseguições no mundo islâmico, em África, qualquer coisa lá bastante longe, mas não nos iludamos a respeito desse assunto. E São Brás era um ermita durante muito tempo. Certos irmãos escolhiam isolar-se do mundo e viver, por exemplo, em grutas, para rezarem, para contemplar. E no século IV, que é o século São Brás, é anterior a Maomé. Maomé nasceu no ano 600. Portanto, e por isso é que o Corão, eu repito muitas vezes isto, por isso é que o Corão tem tantas referências à nossa Bíblia, porque são 600 anos depois de Jesus Cristo. E no Corão, por exemplo, a Fátima, que é a filha de Maomé diz durante 2 vezes no Corão que a Fátima será a mulher mais perfeita depois da mãe de Jesus. Isto está no Corão. Por exemplo, os muçulmanos que forem, porque a grande maioria não sabe nada do Corão, nem nunca leu o Corão, sabe tanto do Corão como nós sabemos, mas aqueles que são estudiosos, aqueles que são investigadores, sabem, e está lá no Corão, a Fátima, a filha de Maomé, será a mulher mais perfeita depois da mãe de Jesus. E São Brás é anterior, é de quase 200 anos, mas nasceu primeiro que Maomé. E vive no Império Romano, e portanto num tempo de perseguições, de falsidades que se levantavam contra os cristãos. Por exemplo, a cidade de Roma, ainda hoje lá estão as ruínas que podem ser contempladas por nós, sendo problemas políticos, deitaram a fogo à cidade para tomar o poder do imperador e culpar os cristãos. E foi uma chacina terrível de cristãos. E nós não estamos livres disso, dessas mentiras. E São Brás, que é o protetor das gargantas, diz a tradição, não sabemos se é verdade, mas ia a caminho do martírio e uma mãe saiu-lhe ao encontro com uma criança ao colo aflita porque tinha um problema de garganta, com qualquer comida, e São Brás, sendo médico, parou, pediu autorização para parar e livrou aquela criança e prosseguiu o seu caminho com toda a paz. E daí vem a tradição e o amor a São Brás para as doenças da garganta. E depois o martírio foi também pela garganta de São Brás, foi degolado, e por isso o povo da cristandade, toda a história da salvação da Igreja, fala-nos São Brás como o protetor das gargantas e das doenças da garganta. E nós hoje podemos pedir muito a São Brás
porque há muita gente a falar, mas a falar mentira. Hoje vive-se no lugar da verdade, usa-se a mentira ao mais alto nível. E portanto, que São Brás nos livre disto. Nós vivemos hoje chegamos a um momento em que complicado da nossa história, não se pode dizer nada, irritamos tudo, irritam-se, todas as pessoas se irritam, não se pode perguntar, não se pode questionar, é assim, ponto final. E a história da salvação nunca foi assim, a história da humanidade do Ocidente nunca foi assim. Eu, por perguntar, não ofendo. Eu, por perguntar, quero saber a luz, quero saber a verdade. E hoje, na nossa sociedade, e as gerações mais novas que são formatadas de determinada maneira, não se permite. O pai não pode falar, a mãe não pode falar, a família não pode falar, ninguém pode falar, mesmo os sacerdotes não podemos falar. Eu próprio já fui questionado muitas vezes. Meu amigo, eu sou da geração dos porquês. Eu fui educado a perguntar. Não, ao perguntar, não estou a afirmar. Mas parece que o nosso mundo hoje confundiu a pergunta com a afirmação. Ao perguntar, estamos a afirmar. Não estamos. E São Brás deve iluminar muitas gargantas que andam por aí. Muitas gargantas. Muita ilusão. Nós olhamos para o nosso mundo, por exemplo, olhar no mundo da política. Hoje a política é uma arte. Sempre foi. Mas, e saber governar o interesse do povo. Mas hoje, a arte é até o dia das eleições. A arte, palavras muito bonitas para votares. A arte de manipular as palavras para levar a determinado efeito. E isto não é verdade. Isto não é verdade. E como mundo, como civilização ocidental, como cultura, nós não nos podemos render. Não nos podemos render. E para terminar, Jesus foi à sua terra. E não o aceitaram. Não o aceitaram. Usaram a língua para tudo. As perguntas que fizeram. Mas ele não é o filho de José e de Maria. Nós não conhecemos o pai dele. Como é que ele agora vem para aqui? Se nós sabemos quem ele é. Aquele povo não estava aberto à verdade. Aquele povo tinha a sua mentalidade, tinha a sua cabeça e ponto final. Não se podia tocar nisso. E nós hoje, como Jesus, como São Brás e como tantos irmãos nossos, nós temos que pedir ao Senhor que nos deixe usar a garganta, a língua, este dom, o nosso aparelho da fala, que não é só as cordas vocais, mas que nós saibamos usar para o bem, não para a mentira, não para a difamação, não para o engano, para a aldrabice, não para isso. E nós hoje vivemos num mundo em que já não é a Timaria que está na janela a falar para o Timanel que está do outro lado da rua. Agora temos arte de manipulação, de engano. E às vezes as nossas televisões, nós que lutamos tanto, a televisão vem do nosso tempo, dos anos 50, a rádio um bocadinho antes, a rádio dos anos 27, o primeiro pontifical que foi transmitido em Roma com Marconi foi em 1927, o pontifical do Cristo Rei. Mas a minha mãe ainda não tinha nascido, mas meu pai já. Na rádio, a televisão é dos anos 50, foi quando a televisão se difundiu. E como é que hoje é usada a televisão? Um poder. Quem domina as televisões tem o poder e ponto final. E o resto tem que estar calados. Tem que estar em silêncio. E estamos a correr muitos perigos.
porque o mundo não pode esquecer a sua história, os seus valores, a sua cultura, a sua verdade. Não pode. E nós temos que, diante de São Brás, e mesmo de Jesus, em que foi à sua terra e nenhuma das suas palavras foi aceita, os milagres que ele fazia era pelo demónio, não era pelo Deus. Foi um conjunto de ofensas, como fizeram São Brás e como se continua a fazer hoje. E nós, cristãos, temos que nos devotar à verdade. Doa a quem doer. A verdade é a verdade. Se doer, e não podemos fugir da verdade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a nossa fé e a nossa oração recebem força e testemunho daqueles que seguiram a Cristo no martírio. Na memória do Bispo e Mártir de São Brás, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: Senhor de todos os mártires, ouvi-nos. Para que a Igreja repleta do Espírito Santo, que gerou da Páscoa de Jesus Cristo, viva a alegria permitida aos santos mártires, oremos. Para que o sangue de São Brás obtenha a conversão dos perseguidores e confirme os perseguidos mais vacilantes, oremos. Para que todos os catecumenos e fiéis da Santa Igreja estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo e dar testemunho da fé com a própria vida, oremos. Senhor de todos os mártires, ouvi-nos. Para que, por intercessão de São Brás, os doentes que recebem a unção com o óleo santo ficam curados dos seus males e aflições, oremos. Senhor de todos os mártires, ouvi-nos. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, purifique dos seus pecados os fiéis desta comunidade e a todos alcance a vida eterna, oremos. Senhor de todos os mártires, ouvi-nos. Deus eterno e omnipotente, vinde em auxílio da nossa fraqueza e fazei que o testemunho de São Brás aumente o vigor da nossa fé por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir de São Brás, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais a força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por todo o mundo. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição: Mário Lopes, Antério Bentecourt, todas as outras intenções, irmãos, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz.
não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Escutai, Senhor, o vosso povo suplicante, e pela intercessão do mártir de São Brás, concedei-nos a paz da vida presente e a felicidade da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desejo a todos uma boa noite e, sobretudo, as pessoas que têm problemas de garganta e das cordas vocais, etc., que São Brás interceda por todos e tenha em consideração a todos e os seus dramas. Todos muito boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.